Este vídeo vem mostrar como jogos de pique podem ser importantes para o processo de pedagogia do handball. Antes de comentar especificamente do handball, por se tratar de um jogo em que o implemento não há a presença de um implemento no jogo e, portanto, não há uma forma de carregar esse implemento, de transportar esse implemento, se torna um jogo bastante geral para o ensino de outras modalidades além do handball. Pensando no handball, ele é um jogo que apresenta características bastante interessantes para o jogo de handball formal, como, por exemplo, a utilização de fintas para ultrapassagem dos defensores, tanto de um lado quanto do outro, podendo, por exemplo, esse jogador, ao receber um estímulo de ataque, achar uma brecha para conseguir chegar ao pique adversário, utilizando de uma ideia de contra-ataque. É um jogo em que as lógicas individuais caminham para uma tática coletiva, como por exemplo, mesmo que esse jogador busque uma trajetória interna a esses dois marcadores, e mesmo que seu marcador direto faça uma resposta, se por exemplo o marcador indireto dele também caminhar, nós podemos observar uma situação como essa. Ele tenta, os dois jogadores fecham, abre-se um corredor para esse. Se de repente esse jogador for correr e esse aqui for fazer a cobertura, sobra um espaço muito interessante para esse aqui, bastante parecido com o que a gente observa no handball. É um jogo que, além disso, pode trabalhar aspectos bastante interessantes com relação a estruturas defensivas. Os alunos, tendo a liberdade de jogar, ou até mesmo com o direcionamento do professor, pode optar em fazer uma defesa, uma situação defensiva, com duas linhas, aonde a primeira linha é responsável por um primeiro combate e a segunda linha é responsável por um segundo combate. Como nós podemos observar aqui, a marcação de duas linhas defensivas, uma mais baixa e uma mais alta. Por exemplo, caso esse jogador consiga chamar a atenção do seu oponente, recuar, e esse aqui conseguir achar um espaço vazio, haverá automaticamente a preocupação de uma cobertura para esse jogador para marcar o jogador que ultrapassou, sendo, portanto, uma característica bastante interessante que acontece nos jogos de handball. E, portanto, há uma linearidade das ideias lógicas do jogo. Além da preocupação de ultrapassar o adversário, existe também uma preocupação do handball que é, além de voltar para o campo com a bola, a preocupação de haver ou não desequilíbrio ofensivo e defensivo. Uma situação dessa, por exemplo, mesmo que esse jogador tenha liberdade para poder deslocar-se, a gente pode observar que a equipe azul optou por ter uma superioridade numérica momentânea para que consiga, de repente, ultrapassar e aí trabalhar com igualdade numérica. É um jogo em que, por exemplo, as decisões devem ser muito bem tomadas. Se por acaso esse time resolver ter dois jogadores aqui, nós podemos observar que ficou apenas um jogador sozinho marcando o jogador com bola. Podemos criar, portanto, uma situação de ou essa equipe de azul se arrisca em trabalhar com dois jogadores aqui, deixando aqui atrás no 2 contra 1 e também tendo um 2 contra 1 aqui, tentando a equipe que está antes, uma equipe chegar antes que a outra, ou podemos observar a utilização de uma estratégia mais conservadora, onde fica-se 2 contra 2 e 1 contra 1. É um jogo, portanto, em que a questão de superioridade numérica, igualdade numérica, mais jogadores, menos jogadores em campo, podem criar uma riqueza muito grande de variabilidade. Por exemplo, aqui é uma situação em que a finta será a principal estratégia desse jogador no 1 contra 1. Se nós observarmos aqui, além das fintas, podemos também criar situações de amplitude, que gere amplitude das táticas defensivas coletivas. Também podemos observar que pode haver aproximações, trocas de passe, escondendo a bola para que esses jogadores não saibam quem é o responsável pela marcação, criando dúvidas. Então é um jogo bastante rico para a pedagogia do esporte de maneira geral, e pensando no handball, ele tem uma importância muito grande para o aprendizado de aspectos coletivos e individuais do jogo.